Iniciando iniciando o primeiro podcast do Aparicast. Seja muito bem-vindo ao episódio número 1. E esse episódio tem um tema polêmico e a pergunta é: o salão de cabeleireiro, ele pode ser considerado uma empresa? Essa é a pergunta. E aí, Fabi, o que nós vamos fazer com esses meninos? Será que eles vão deixar claro se salão de cabeleireiro é considerado uma empresa? O que você pensa? Será? Será que sim? Será que não? Será que não? E aí, Doriva? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, hein? O que você pensa, Tiagão? Temos dúvidas. Então, muito bem. Sejam bem-vindos. O nosso tema central será justamente esse: se o seu salão de beleza é considerado uma empresa ou não. Bom, eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. Dorival Cesário. Thiago Martins. E esse é o Aparicast. Muito bem-vindos, porque hoje o assunto está maravilhoso. E já logo de cara, pega aí e compartilha com todos os profissionais, gestores de salão que você conhece, porque eu tenho certeza absoluta que esse tema, que essa conversa vai contribuir, você pode transbordar na vida deles. Então compartilhe com pelo menos 5 pessoas que você conhece que tem um salão. Ele tem dúvidas, com certeza, sobre a gestão financeira do salão dele. Ele tem dúvidas, com certeza, de como gerir as pessoas que estão lá dentro, ou até mesmo como ele pode fazer para melhorar a receita e o faturamento do negócio dele. E nesse episódio, nós vamos ter todo esse assunto, certo, Fabi? Nós temos hoje aqui alguns especialistas na mesa que vai poder te ajudar muito no seu negócio, na sua empresa, ou se você ainda não se considera uma empresa, né? A gente está aqui debatendo se o salão de beleza, clínica de estética, barbearias, se são ou não são empresas, né? E assim, falando um pouquinho que hoje, no nosso mercado, as pessoas hoje, ou veio, né, talvez de uma empresa familiar, onde as pessoas colocavam a cadeira para fora ali, pegava a tesoura, cortava o cabelo do pai, da mãe, aí vinha a vizinha, aí veio a amiga da vizinha. Então, isso é considerado uma empresa ou não é uma empresa, né? Então, assim, a gente sabe e existe muita informalidade no setor. Verdade. Então, assim, demais. Mas é uma informalidade que passa cartão de crédito. E aí? Será que ela existe? Será que ela não existe? Será que eu tenho um MEI? Será que eu não tenho? Né? Então, assim, quantas dúvidas salão de beleza é ou não é uma empresa? E esse é o ponto que nós vamos discutir aqui e te apresentando de uma forma bem rápida. Nós somos o Apare as Pontas e esse é o Aparicast. O Apare as Pontas hoje é uma das ferramentas para contribuir na sua vida e contribuir no seu negócio. O que o Apare as Pontas pode fazer na vida desses gestores e profissionais que estão nos acompanhando, Fabi? Cortar cabelo? Porque parece, né? Acho que Apare as Pontas... Parece, né? Todo mundo pensa um pouquinho e acha que é cortar o cabelo. E aí, Fá? É para cortar o cabelo ou não? Não sei, é para cortar o cabelo, Thiago? Também, quem sabe. Aquele assunto cabeludo. Só que, na verdade... é um assunto cabeludo. Não, fato. Aparando as pontas porque é um assunto cabeludo. E alguns dos assuntos hoje aqui vai ser cabeludo. Mas, na grande verdade, o que o Apare as Pontas pode contribuir, pode ofertar para esses profissionais e gestores que estão nos acompanhando? Bom, a ideia do Apare as Pontas, ele veio trazendo esse nome Apare as Pontas para que realmente as pessoas tivessem uma ligação com o salão de beleza, com aparar as pontas, mas nada mais é do que aparar as arestas, né? Aparar tudo que a gente precisa ajustar na nossa vida, né? Se a gente precisa ajustar a gestão do nosso negócio, se a gente precisa ajustar finanças, se a gente precisa ajustar jurídico, né, contratação. Então, todos os setores que o nosso salão de beleza hoje vive, a gente precisa o tempo inteiro estar ajustando para que o nosso salão ou para que a nossa empresa né, cresça. E para isso a gente precisa realmente estar o tempo inteiro ajustando. Perfeito. E esse é o objetivo do Aparicast, do Apare as Pontas. Então, muito bem. Então você entendeu um pouquinho daquilo que nós fazemos e não é um ponto engessado, né? Não é um assunto engessado. Nós não vamos falar de um assunto engessado. Na grande verdade, você vai perceber aqui hoje que nós estamos com 2 especialistas na bancada justamente para trazer para você algumas possibilidades de soluções. Porque na grande verdade, o que nós somos aqui hoje, nós somos aquelas pessoas que
que vai colocar ali o dedo na sua ferida. Nós somos aqueles agentes que vai mostrar para você onde está a sua ferida. Porém, nós sempre vamos estar trazendo especialistas na bancada para estar te orientando, te auxiliando e te mostrando qual o caminho. Beleza? Bom, e já falando um pouquinho sobre isso, por favor, Dorival, se apresente, fala um pouquinho daquilo que você gera, você faz e que você transborda na vida dos profissionais desse setor. Muito obrigado pela oportunidade, Bruno. É um prazer. Fabi, pelo Apare as Pontas, né, por estar aqui hoje. Então, eu sou advogado por formação, né? No entanto, eu atuo como facilitador, né, nessa área, na área jurídica, como facilitador em salões de beleza. Hoje o meu braço, o meu foco é trabalhar com salões, barbearias, clínicas de estéticas, né, e outros negócios da beleza. Então, com esse foco, tudo que nós vamos falar aqui a respeito de empresa, a respeito de salão, a respeito dos detalhes, inclusive de aparar as pontas, é o que eu vivo no meu dia a dia. E, cara, que assunto, né? Porque assunto. quando a gente fala advogado, tipo, a gente pergunta, como assim, cara? A gente está primeiro perguntando, Tiagão, se um salão de cabeleireiro pode ser considerado uma empresa e a gente já, de repente, fala do advogado. Aí que piora mais ainda, né? Então, tipo, um salão de cabeleireiro tem condições, precisa, tem assuntos a tratar com o advogado. E aí, obviamente, muito de forma brilhante, você traz aqui que, na grande verdade, o que você é hoje para esse setor é um facilitador. É uma pessoa que gera clareza e mostra os caminhos pelas vias legais, jurídicas, por tudo que tem que ser feito de forma legal. Que anda de mãos dadas com o gestor, né? Com quem está à frente daquele salão de beleza. Então, se você é gestor, fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza absoluta que tem muito assunto aqui que talvez você desconheça, mas esse podcast vai gerar clareza para o seu negócio, beleza? E tá conosco também o Tiagão. Tiago, fala um pouquinho quem é você, o que você faz e o que nós vamos discutir aqui um pouquinho hoje. Bom, primeiramente, obrigado ao convite. Fico muito feliz de poder participar aí desse projeto. Sou o Thiago Martins, tenho uma empresa no segmento de consultoria voltado para pequeno e médio empresário. Sou especialista no mercado já sobre a frente de finanças e o intuito nosso é exatamente facilitar esse assunto que acaba sendo tão complexo, desde a parte da gestão e principalmente o assunto financeiro. Então, como falar de finanças para quem não sabe o que é finanças, o que não entende. Então, esse é o nosso intuito e vamos aqui ajudar vocês a descomplicar esse assunto. Vamos? E aí, quando a gente já entra... Ele é bem enrolado. Então, bora lá. De repente, já colocar aqui a faca e a queijo na mão do Dorival. Dorival, quando a gente fala de fato se um salão de cabeleireiro ele pode ser considerado uma empresa, tem diferença? Então, se tem diferença, quais são elas? Um salão de cabeleireiro hoje, como a Fá acabou de colocar, eu vou lá, pego uma tesoura, um pente na mão, coloco uma cadeira, faço ali e consigo um dinheirinho para eu pagar ali as contas e comprar ali a carninha para o churrasco do final de semana. Então, é um negócio, não é um negócio, é apenas ali um meio para fazer um dinheirinho. E, de novo, se é diferente de uma empresa, por que é diferente? Quais são as diferenças que poderia ser colocado? Sim. Essa pergunta é muito importante, né? Até por conta de um contexto histórico que o salão de beleza vive, né? Dessa questão da informalidade que a gente já falou lá atrás. Para o direito, nós temos duas personalidades. Nós temos a pessoa física, né? Que somos todos nós, que somos cadastrados ali como pessoa física, o CPF. Vamos dizer, né? E nós temos a pessoa jurídica, que é uma outra modalidade de existência no mundo do direito. Então, hoje no setor, quando a gente está falando do MEI, que está tão conhecido, o MEI seria a pessoa jurídica. O MEI seria a pessoa jurídica. Perfeito. Exatamente. Legal. Mas que para existir uma pessoa jurídica, também por trás precisa de uma pessoa física. Se não tiver uma pessoa física, não. Exatamente. Não se que tem legal. Empresa. Não Perfeito. se tem empresa. Que legal. Uhum. Mais ainda, esse MEI, né? Esse MEI ou a pessoa MEI é uma pessoa jurídica porque ela tem o chamado CNPJ. No entanto, por trás desse CNPJ, precisou-se fazer um cadastro de uma pessoa física. Alguém é responsável por aquela empresa. Alguém é responsável por essa empresa, exatamente. E aí a gente já coloca a pergunta antes que ele continue. E aí, e o seu salão? Você já tem um CNPJ ou você funciona tudo ainda pelo seu CPF, como bem colocou aqui a Dorival? Será que tem diferença? Será que isso muda alguma coisa no teu jogo? E aí, Dorival? Muda completamente, né? Muda completamente.
exatamente porque a partir do momento em que eu me torno empresário, prestador de serviço, eu tenho perante ao Estado obrigações, né? Quando eu falo Estado, o Estado território brasileiro. Então eu tenho obrigações que são federais, eu tenho obrigações que são estaduais e tenho obrigações que são municipais. Especificamente no salão de beleza, nós estamos falando, na maioria das vezes, de uma prestação de serviço. É um corte de cabelo, é um tratamento que você vai fazer na sua cliente, é uma unha que se faz, né? Independente da prestação de serviço, ela tem uma tributação e uma finalidade por trás dela, né? E aí existem na pessoa jurídica nós temos o quê? Modalidades. E essas modalidades, acho que não convém nem falar agora porque são mais complexas, né? Sim. Mas podem ser trabalhadas ao longo do tempo. Mas uma delas muito comum é a questão do MEI, que nós falamos inicialmente. Mas o salão de beleza, né, na maioria das vezes, ele pode ser MEI, pode não ser MEI, então tem todo esse dilema que tem por trás. E qual tipo de enquadramento que melhor se adequa a essa pessoa jurídica? Mas assim, antemão... Por que eu decidiria ser uma empresa? Boa. Primeiro, por uma questão legal e de fiscalização. Você, a partir do momento que presta um serviço, você demanda, você tem a obrigação de pagar uma tributação daquele serviço prestado, né? Ora, vinculado ao imposto federal... Você aproximar um pouquinho mais o microfone. Sim. Ora, vinculado ao imposto federal, ora, vinculado ao imposto municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, né? Então, por conta de todo esse arcabouço jurídico, essa necessidade que se tem da contraprestação, ou seja, o pagamento do tributo, necessário se faz. E à medida que você continua na informalidade, você deixa de existir. Algumas legislações no mercado, elas surgiram justamente para que houvesse essa existência, né, da personalidade jurídica ou até mesmo a existência deste profissional, para que ele saia da informalidade. Porque quando eu falo de informalidade, eu quando a falo gente de muito está mais falando coisa. Um pouquinho de formalidade ou informalidade, hoje as pessoas recebem por Pix, recebem por cartão de crédito e elas estão na formalidade numa conta bancária, né? Então a gente querendo sabe, ou não querendo, né? Querendo ou não querendo. Então a gente sabe que tradicionalmente o dinheiro ele tem deixado de circular, o dinheiro físico, a espécie, e começou a transacionar, então, com um Pix, com cartão de crédito. Então, você, de alguma forma, está tornando aquilo já jurídico, porque você está recebendo, e se eu estiver falando alguma besteira, você Pelo contrário, corrige, é exatamente isso né? mesmo. Então, assim, você já está numa organização financeira, você está recebendo por lá, e quem está recebendo é quem está prestando o serviço. É a pessoa física ou a pessoa jurídica? Putz, aí você abre um ponto que aí eu vou até fazer aquele papel de você que é profissional, que talvez daí não tem empresa ainda aberta, não tem CNPJ. Cara, de verdade, como é que você consegue? Porque quando a gente está aqui tratando, vamos lá, vou jogar aqui dentro de um contexto, tipo, cara, por que eu vou abrir? Eu tenho lá meu salão, perfeito, você está entrando, a mulher vai lá e me paga, esse mês entrou R$10 mil, cara, são R$10 mil que é meu. Eu vou pagar imposto? É 10 mil. Exato. Então, assim, ainda fico aqui com a minha questão, tipo, e o setor é muito isso. Então, assim, de verdade, coloco isso aqui na bancada, porque ó, já é um gancho para já Tiagão também começar a trazer aqui uma ponderação. De verdade, irmão, tá entrando 10 pau, velho, na conta, velho. Então, por que eu tenho que ir lá e... por questão fiscal. Mano, tem um monte de gente aí que não faz nada. E passa. E tá ok. Exato. Por que eu deveria estar abrindo isso? Por que eu deveria estar querendo lá pagar? Ou então, fazer uma mudança sobre o que você falou. Quem está recebendo é o salão ou é a pessoa que está prestando o serviço? Cara, talvez sou um profissional. A claridade do nosso ouvinte talvez não seja tão clara no quesito... mas ninguém sabe quanto eu ganho, né? Mas assim, ao contrário, pelo menos a visão que eu tenho sim, o governo sabe quanto você ganha, porque você transaciona a máquina de cartão de crédito, porque você recebe Pix, porque você vai lá e compra uma geladeira, não é só pelo que você recebe, mas pelo que você ganha, pelo que você gasta. Então, tudo isso hoje, diferente do que no passado, tudo isso é monitorável,
né? Então, assim, quando a gente quer crescer e a gente quer crescer de forma saudável, sim. a gente precisa estruturar. Talvez não seja o nosso CPF que tem que crescer, mas é o nosso CNPJ que precisa crescer. Então, talvez faça esse gancho de entender assim, o porquê a gente talvez comece sim com um CPF, porque a gente está ali naquela parte artística, mas se a gente quer caminhar no setor e crescer, eu preciso ir para um CNPJ. Ir para um CNPJ. Aparar as pontas. Aparar as pontas. Para crescer. Para crescer. Né? E aí, assim, atrás disso tudo tem burocracia? Tem. Deve ter várias. Né? Mas eu pergunto, e financeiramente? Então, tipo, quando a gente fala bacana, beleza, então tá bom, eu tenho que ser uma pessoa que tem que estar caminhando pelas vias claras, porque de todas as formas eu estou sendo monitorado e eu vou ter algumas vantagens por conta disso. A gente até pode, de repente, colocar aqui algumas vantagens, mas financeiramente falando. Então, tipo, qual que é o jogo? Eu sou profissional, tá? Eu vou lá, faço, tô atendendo, tá entrando 10 conto para mim, cara. É mesmo aqueles 10 mil? Ou não é? É diferente? Na verdade, eu acho que a gente olha para um ponto antes. Tá, mais do que a empresa. Porque automaticamente quando você tem um faturamento diretamente no teu CNPJ, quando você faz uma declaração do seu imposto de renda, pessoa física, você está pagando 27,5% de imposto de renda. E quando você faz a declaração, quando faz a movimentação financeira para dentro da empresa, a tua carga tributária já reduz para 13%. Então, não tem por que a gente transicionar todo esse valor para dentro da sua conta, pessoa física, sendo que você vai pagar o imposto. E aí, a partir do momento que você tem empresa, toda essa carga tributária, que o Dori vai complementar também, acredito, você transfere essa responsabilidade para a sua empresa. E, financeiramente, a gente vem discutir isso futuramente, é toda uma questão de como você comprovar renda. A partir do momento que você faz o faturamento pela sua empresa, esse dinheiro transiciona pela sua empresa, você consegue comprovar renda, e aí você sai da informalidade, ou seja, quero alugar um apartamento, quero fazer um investimento, um financiamento. Como que você consegue, a partir do momento que você só tem o teu CPF produzindo? Então, a partir do momento que você tem uma empresa, tem um faturamento, você consegue chegar lá e falar assim, esse aqui foi o meu faturamento do mês, está comprovado, registrado junto à Secretaria da Fazenda, então é isso que eu tenho hoje para poder trabalhar. Mas hoje os salões trabalham na informalidade. Na informalidade. Tá. E vocês conseguem me responder se decidir ser uma empresa, abrir uma empresa ou não, tem a ver com o futuro do meu negócio? Com certeza. Com certeza. A partir do momento que você abre uma empresa, você deixa de ser, né, a pessoa física ali atuando e você cria essa responsabilidade, né, perante ao fisco, perante ao mundo, automaticamente... Eu existo, né? Oi? Eu existo, né? Você existe, exatamente. Você, além de toda uma estratégia comercial, de marketing e tudo mais, você acaba passando por uma outra responsabilidade, né? E aí você acaba assumindo um papel de empreendedor perante ao país, né, perante a sociedade. Então, eu acho que é o grande ponto, que é a extrema importância de você ser... E automaticamente, judicialmente, eu acho que o Dori vem complementando todos esses pontos também, sobre as responsabilidades, em que momento que é a responsabilidade da empresa e a responsabilidade da pessoa física, quando que você separa uma coisa da outra. Por isso que a gente deve entrar, acho que nos próximos pontos, exatamente sobre a separação. O que é uma pessoa física e o que é uma pessoa jurídica. Por que eu preciso separar meu dinheiro da pessoa física e separar da pessoa jurídica, né? Cara, eu acho que isso, inclusive, é um grande desafio, né? Então, acho que, falando sobre essa questão de separação, e aí acho que até entra um contexto, tipo, a gente discutir um pouco. Se a gente está dizendo que o salão de cabeleireiro, ele, de fato, ele precisa existir, e para existir de forma legal, são os caminhos que o Dorival está compartilhando, me gera uma outra pergunta. Então, quando eu falo que eu tenho que diferenciar essas pessoas, cara, mas vem cá, eu sou o artista, eu sou o cara que está cortando o cabelo. Desculpa, eu faço ali bem mais ou menos a questão de finança, ou a questão de ter esse controle. E aí eu já emendo duas coisas aqui para a mesa para a gente bater um papo. Então, a primeira questão as vias legais para... talvez o ouvinte que está com a gente, que ainda não se oficializou, que ainda não
criou o seu CNPJ, que ainda não se posicionou como uma empresa, se esses caminhos são fáceis, se são tranquilos. E a segunda questão se eu sou a pessoa que é mais artista, cabe aí ter uma segunda pessoa comigo, caminhando junto, de repente fazendo aí toda essa outra parte burocrática? Como é que vocês pensam sobre isso? Não, com certeza, com certeza. Essa é a relação que a gente tem hoje, né, entre um salão e um profissional. Hoje é muito claro essa distinção. Então, o salão, a estrutura de um salão, ela serve para dar suporte, fazer um investimento inicial para aquele artista, né, seja o cabeleireiro, o manicure, o barbeiro, a esteticista, etc., para que eles desenvolvam a sua arte, desenvolvam o seu trabalho. Então, eles são tidos, sim, como artistas, né? E isso a gente pode devagar muito aí, perceber no mercado. O que acontece? O que precisa, e voltando um pouquinho na nossa conversa, o fato de você sair dessa informalidade que a gente colocou, de ter ou não ter, não muda, você colocar as coisas na forma com que deve ser. Por quê? Eu, enquanto pessoa física, mesmo na informalidade, se eu estou ganhando, eu estou crescendo, eu ganho aí como cabeleireiro 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil, eu também tenho obrigações legais enquanto pessoa física. E que muitas das vezes eu terei que, aí é um ponto benéfico, eu terei que pagar uma margem, ou seja, uma alíquota de imposto muito maior do que se eu fosse um empresário, uma pessoa. Então, peraí, então, aí já começa a entrar um gancho, então, que talvez que o cabeleireiro, que o dono do salão, talvez possa ter interesse. Peraí, você está querendo dizer que eu hoje, como uma pessoa comum, normal, estou faturando lá 30, 40 contos, estou colocando meu dinheiro para rodar dentro da minha estrutura normal. Se eu fosse um empresário, se eu tivesse um CNPJ, eu conseguiria estar pagando menos? Com certeza, com certeza. Então, talvez, galera, tem que começar a repensar essa história aí. Que interessante. Esse é um assunto que o Thiago sabe, né, com o pé nas costas, que com certeza deve fazer parte do dia a dia dele. Então, você pagar o imposto de renda enquanto pessoa física, recebendo tudo ali dentro da sua própria conta, porque você é prestador de serviço, você está pagando um tributo muito maior, às vezes 3 vezes maior do que se você tivesse enquadrado, seja como um MEI ou até mesmo como uma microempresa, né, adequada ali ao Simples Nacional. Então, tudo isso faz uma diferença e é um dos pontos benéficos. Lembrando ainda que dentro dessa possibilidade do enquadramento tributário que você tiver, você pode ainda fazer a retirada, né? Não do prolabore, mas você fazer retirada de proventos, que é uma forma que a contabilidade realiza, de uma forma que você não tenha encargos. Ou seja, o seu dinheiro líquido dentro da empresa cai na sua conta e você não precisa declarar e reter imposto. Ao contrário de que se o dinheiro cai direto na sua conta pessoa física, no final você vai ter que pagar porque estão controlando esse dinheiro transicionando. Caraca. Então, existem um dos pontos importantes de realmente ter uma empresa é exatamente de você conseguir ter estratégias de uma forma que você não vá ter uma carga tributária sobre aquilo. A gente está falando de carga tributária, que, gente, é um assunto tão pesado, né? Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Nem vai. Tá aqui, ó, tá pesado. Mas a gente pode falar de empresa também com uma outra vertente, né, Dorival? A gente pode falar sobre a sociedade, por exemplo. Quando é pessoa física, eu faço uma sociedade com alguém, isso tá formal? Ou eu precisaria de uma empresa para ter um contrato social e realmente ter a minha sociedade no papel estabelecida via contrato? Então, sociedade é um casamento, né? Então, se a gente parar para pensar numa outra lógica... Então, mas o casamento, lógica aí. Quando a gente vai casar, a gente tem que ir para o cartório. Exatamente. Existe uma formalização no casamento, tá? Exatamente isso. O que acontece? Quando eu decidi me casar, né, eu vou ter que... Eu sou solteiro, então eu tenho que decidir casar. Decidir me unir a uma outra pessoa. Essa união com uma outra pessoa,
eu preciso escolher um regime, adotar um regime em que nós iremos nos casar. Que é o quê? O regime de bens. Seja Comunhão ele total de bens. Como é que vai ser as universal. coisas? É. Se separar, se der ruim, como é que vai ser? É isso? Exatamente. Tá. Então, tudo isso é uma estratégia. Mas a as ser pessoas adotada. quase nem se separam hoje em dia. Acho que Separa? não. Imagina. Acho que não. Acho que é só o dobro, eu acho. Acho que só o dobro do que casam, né? Então as pessoas se separam. Sim, acho que sim. Tá. Acho que pouquinho só. Então, qual que é a situação? Assim como no ato societário, é bem semelhante a um casamento. Você vai se unir a uma outra pessoa e formalizar via um contrato, escolhendo uma modalidade, que é um regime. Então, lá no casamento, eu tenho separação, eu tenho comunhão universal, eu tenho comunhão parcial ou divisão por aquestos. No Brasil, existem só essas, né? E aí tem o ato ilusório, que a grande maioria comete, que é falar assim, vou fazer só um registro em cartório de comunhão, né? De estar ali junto. Até me esqueci, me fugiu o nome agora, mas que entra em um desses regimes, ao qual você está submetido, né? Da mesma forma, é o ato societário. O ato societário, ele é um contrato onde nós vamos, enquanto sócios, compilar as nossas cláusulas. Fugir daquele padrãozinho, que muitas das vezes a gente acaba recorrendo ao contador, e falar, olha, vamos já deixar prevenido aqui, que no meu falecimento os meus herdeiros têm acesso de tal forma que No contrato? No contrato. No contrato. Gente, exatamente. olha isso que interessante, né? Porque assim, normalmente a gente pede para o contador fazer a abertura da empresa, aí a gente tem lá um contrato básico de abertura de empresa e ok. Muitas vezes, se você não souber dessa informação que o Dorival está passando, vai cair no contrato básico e é isso. Mas a gente, então, pode melhorar esse contrato. Pode sim melhorar esse contrato, e o contrato é tudo para todas as áreas da nossa vida, né? Tá. Então, eu falei lá da área civil, em que você vai realizar um casamento, mudar seu estado civil, você faz um contrato e escolhe a modalidade. Da mesma forma que no societário. No societário, você escolhe a modalidade, as cláusulas e a forma com que você vai unir. Então, ali, você tem um direito de criação. Dentro do contrato societário, obviamente, existem cláusulas básicas que devem constar, né, conforme o Código Civil, mas que existem também possibilidades, como, por exemplo, daqui tantos anos, como que vai se dar a prestação de contas entre as partes, entre os sócios? Daqui tantos anos, se nós quisermos botar um ponto final, de fazer uma dissolução contratual, né, finalizar. Quem tem direito a ficar com o quê? Quem tem direito a ficar com o quê? Uhum. Ali você vai estabelecer com o que cada um entrou, né? Eu entrei com dinheiro, eu entrei com serviço, eu fiz isso. Cabe uma avaliação terceirizada, né? Exatamente. E da mesma forma, e usando a mesma comparação, o direito ele está ali para poder te respaldar de maneira geral, de maneira macro. Então ele tem coisas básicas com as quais você pode se valer, tá? No entanto, o contrato ele vem para quê? Trazer as específicas. O que é mais interessante para você? Se deixar ser julgado por terceiros por meio do direito, numa regra geral que muitas das vezes não vai te satisfazer, ou não criar as regras logo no início. Então, assim, isso é interessante hoje no setor, porque a gente, do mercado de trabalho mesmo, a gente sabe de pessoas que às vezes começaram uma sociedade como amigo, e aí sim. Nunca mais se fala porque deu ruim no relacionamento jurídico, não foi um ambiente que conseguiram trabalhar bem, e aí tá todo mundo de cabeça quente, e na hora que tá de cabeça quente, ninguém consegue resolver como terminar da melhor forma possível, e normalmente você tem uma equipe trabalhando junto, que sofre junto com a quebra da sociedade. É igual família, né? Literalmente. É uma família, Exatamente. né? Exatamente. Então, se você consegue hoje no contrato social que é feito, já colocar lá a sua cláusula de como chama isso? Distrato. De distrato, de solução. né? Então, vamos supor aqui que eu e o Thiago, nós somos sócios, a gente vai abrir um salão de beleza, certo? E aí, a gente vai entrar com 50% cada um e tá ok? Vamos fazer o salão? Vamos. Mas, Thiago, vamos negociar já? Se você quiser sair da sociedade, como é que vai ser a sua saída? E se eu quiser sair da sociedade, como vai ser a minha saída? E aí a gente, então, Dorival, poderia negociar hoje, na abertura do nosso negócio, como nós sairíamos dessa sociedade. Exatamente. Muito legal. Cara, que vamos combinar que isso é uma maturidade muito grande. Você está fazendo um puta de uma comparação, que é a questão de um casamento, literalmente, certo?
E a gente já sabe que, legalmente falando, a depender do que eu escolho lá, não tem para onde correr. O juiz, quando estiver fazendo lá a separação, pô, tá aqui, ó, se foi comunhão total, se foi parcial, se não foi, se foi com separação XPTO, o cara vai seguir o que foi combinado. No que você está dizendo, ambos, se forem fazer aqui uma sociedade, se tem lá o tal do distrato, vai sempre seguir aquilo que ambos colocaram como regra para finalização. Para a sociedade, se chegar um momento que o Thiago fala, olha, eu não quero mais, ele já sabe, né? Quais são as regras que estão lá? Ele fez a regra lá no começo, então ele já sabe, olha, eu quero acionar aquele distrato e vamos seguir o que a gente combinou lá atrás. Então não é uma surpresa para nenhum dos lados, porque já foi negociado antes. Você comentou, inclusive, na hora que a gente, antes de entrar no ao vivo, falando que tipo, é muito melhor a gente pensar no distrato na hora que a gente está bem. Né? Você comentou sobre isso. Eu acho que quando o Dorival fez essa comparação com o casamento, é muito, muito bem benéfico essa comparação, porque assim, a gente sabe que tem um período do namoro e as pessoas normalmente estão super felizes, não conhecem tanto o defeito do outro. Os animais são tudo pequenininho, né? Vai morar junto. Aí você vai morar junto e fala assim, cara, não vai dar para seguir em frente dessa forma, é diferente. Então, é claro que quando você está no dia a dia, as dores vão vindo, né? E você às vezes precisa falar, cara, eu quero acionar aquela cláusula, mas não era óbvio, pelo menos no passado para mim não era óbvio que eu poderia fazer isso na hora de começar, né? Imagina, começamos a namorar hoje e assim, ó, mas se terminar e nós tivermos filho, com quem vai ficar o filho? O que você acha? Aí você fala, não, então fica uma semana comigo, uma semana com você. Então a gente tem um pré-acordo. Não, e vocês estão bem pra caramba agora. Vocês estão super certeza. No momento love, então é hora de falar como é que seria a situação contrário, né? Você faz o contrato para os momentos ruins, mas você prepara no momento bom. Não, perfeito. E a ideia é não usar, né, o Exatamente. distrato, nem nada disso, mas se precisar. Você fez ele e constituiu ele no momento saudável. Exatamente. Então, ó, talvez fique aí um gancho para você que está nos acompanhando. Não sei se você já tem uma empresa, se o seu salão já é uma empresa, como você está acompanhando aqui toda a estrutura, e se você já tem alguém caminhando com você. E se você ainda não tem, olha quanta coisa bacana que está acontecendo aqui nessa mesa, que pode ser uma ideia para você sair desse muro que você tá com esse medo, talvez, de fazer uma sociedade, de ter alguém caminhando com você. Se você seguir agora as orientações que o Doriva tá dando, você pode já fazer o chamado distrato. É que a gente sabe que assim tem muitos pontos que às vezes as pessoas desistem de ter um salão de beleza, né? Porque às vezes é muito trabalho para uma pessoa só. Então, por que não, talvez, compartilhar isso com outras pessoas, mas, assim, sabendo fazer um contrato, né? Animal. Então, assim, a gente sabe que sozinho a gente tem gás para ir até aquele determinado local. Sim. Se você, de repente, for junto com alguém e negociou esse contrato muito bem e está pensando em progredir e é uma empresa, você está pensando como uma empresa, então você tem tudo para alavancar e seguir e fazer acontecer. Então, é um ponto, então, inclusive, da gente começar a trazer aqui também para discutir. Por exemplo, não sei se você que está nos acompanhando, que está assistindo, se você caminha sozinho, se você tem um negócio sozinho, se você trabalha aí no seu salão sozinho, mas por que não pensar no que está sendo dito aqui? Por que não pensar em caminhar com alguém, né? Por que não pensar em ter alguém do seu lado para contribuir e ser ali um braço? A pergunta é, quando a gente fala de um negócio, quando a gente fala de uma empresa, se eu pudesse perguntar isso aqui agora na mesa, se fosse fazer a comparação do salão, quais os departamentos que deveria ter dentro de um salão? Eu tenho lá o cabeleireiro que vai cortar o cabelo, eu tenho lá a manicure que talvez está aparecendo lá no salão dessa pessoa, e às vezes é só ela e a manicure. Então precisa de mais alguém? Poderia colocar algum outro negócio? E a outra pergunta que eu coloco é, e se a conta não está fechando? Se essa pessoa, o que ela está ganhando, ela está comprando ali as coisas dela, pagando o carrinho que ela comprou financiado, pagando ali os produtos que está chegando, e aí, cara, como é que faz? Conta não fecha, basicamente. Bom, acho que aproveitando esse gancho, uma empresa, quando você constitui ela, você tem sua operação funcionando igual o cabeleireiro, a manicure, toda a tua equipe operacional. Mas o empresário, né, como uma mente criativa, que eu sempre falo, né, ele precisa das pessoas dando suporte no back-office dele.
Então, principalmente a área financeira, que é um ponto sensível hoje dentro da maioria das empresas. Por quê? Porque aquela área é onde realmente vai acontecer o seu contas a pagar, vai acontecer o seu contas a receber, onde você vai conseguir entender realmente como que está acontecendo a sua empresa. Eu brinco com os meus clientes, inclusive, que a gente tem dentro da empresa 2 grandes áreas. Tá. Né? A primeira é o financeiro, a primeira é o comercial e a outra é o financeiro. Sem essas 2 áreas, é difícil existir uma empresa. Né? Comercial, por quê? Porque é da onde está chegando o dinheiro. É onde está acontecendo a venda, onde está acontecendo. Dentro do salão, é exatamente o empresário, é o cabeleireiro, é a manicure, é o esteticista, é ali onde está vindo o dinheiro. Mas o financeiro é onde está controlando. Então, se você tem uma empresa onde você não controla o teu financeiro, onde você não sabe exatamente o que é uma despesa, você não sabe o que é uma receita, você não entende... O negócio não chega em lugar nenhum. Exatamente. Mas, vamos desconstruir isso aí, tá? Não, fantástico. A gente está falando, então, de 2 alicerces aí primários, que a gente está falando, então, do comercial, que é o canal, o veículo que vai fazer a entrada de dinheiro, e um outro canal, que é a pessoa que vai estar cuidando desse dinheiro e dando o destino para isso. Exato. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: como fazer essa pessoa desse setor entender que o salão precisa ter um comercial? Ou até melhor, quem são as pessoas do comercial dentro do salão? Do salão de beleza, o comercial é o empresário. Basicamente, é o cabeleireiro, porque é ele que atrai. O cliente hoje procura, basicamente, o profissional, certo? Então, a captação acaba acontecendo por ali. Eu acredito que é um outro modelo de captação com algumas estratégias de marketing, redes sociais e assim por diante, né? No dia a dia, então, o profissional que está ali, o profissional que está lidando, ele faz a vez do comercial. Inclusive, faz pensar um pouco em alguns momentos que a gente já teve em alguns outros lugares, né? Então, aquela questão da gente compartilhar com o profissional que está dentro daquele salão, que na grande verdade, a gente até fez uma dinâmica, uma brincadeira sobre isso, que na verdade ele não é cabeleireiro. Né? E aí assusta, né? Assusta. Porque na grande verdade, olha o gancho que você está levantando. Quando a gente fala que o cabeleireiro, ele é o comercial, ou seja, ele é o cara de venda. Sim. E aí a gente entra num outro ponto, né? Que no nosso Brasil, é o que a gente pode falar, existe um paradigma muito grande sobre a questão de ser vendedor, né? Uhum. Vendedor é aquele cara chato, né? Vendedor é aquele cara que quer vender para você a qualquer custo. Quando, na verdade, a gente sabe que vender é um processo que faz parte do nosso quase respirar. Porque, Sim. eu te vendo uma ideia... Sensacional. Eu te vendo a minha experiência. Então, quando eu falo para você, nossa, eu comprei essa lapiseira aqui, ela é incrível. Se tiver 2 lapiseiras e você tiver na loja e tiver a que eu falei que é incrível e a outra, muito provavelmente você vai levar incrível. Mesmo que depois você experimente, ela não seja tão incrível assim. Mas a gente está o tempo inteiro vendendo. Sim. E olha que interessante, até desculpa você ia comentar, Tiagão. Você falando isso, Fá, me faz lembrar, eu vivi uma experiência essa semana, e olha que doido. Então, você que está aí nos acompanhando, que é gestor, que é profissional, presta muita atenção, com verdade, presta muito atenção no que a gente está conversando aqui. De venda que saiu, inclusive, isso tem um filme, inclusive com uma técnica disso. Olha aí, então eu já vou querer saber que filme é esse. Fica aí que daqui a pouquinho o Tiagão, até o final, vai falar que filme é esse sobre estratégia de venda que eu também quero para poder assistir. Mas o que eu queria compartilhar é o seguinte: eu fui esses dias comprar um tênis para corrida. Então a gente está num desafio aí, inclusive eu convido aqui vocês em frente às câmeras. A gente está com um projetinho aí para final do ano, de repente está correndo a São Silvestre, mesmo que a gente vá lá caminhando, a ideia é passar lá, não passar entre os primeiros, mas participar. E aí eu fui atrás de um tênis, tá? Fui atrás de um tênis. Quando eu cheguei na loja, eu já tinha passado por uma experiência um tempo atrás que não foi muito boa. Cheguei lá na loja, o cara foi querer me vender. E aí, como toda boa estratégia de grande maioria dos vendedores, ele já foi, então tem aqueles 3, aqueles 4 ali que vai ficar bacana para você. E nessa experiência passada, cara, eu fiquei meio bravo. E aí eu cheguei no cara e falei, cara, na boa, de verdade, posso te falar uma coisa? Você não sabe nem que evento que eu tô indo, cara. Você não sabe nem meu nome. Se eu estiver indo pro enterro, como é que você fala para mim que esses 4 pares ali pode ser legal? Aí ele parou assim, acho que meio que compreendeu. Só que essa minha experiência agora dessa semana foi completamente diferente. Na hora que eu cheguei lá, eu lembro até o nome do vendedor. O vendedor chama Mota. Mota, olha só, até foi tão marcante que eu lembro o nome do cara.
Na hora que nós chegamos, a primeira abordagem dele foi, cara, vocês estão aqui na loja buscando pelo quê? Aí eu, opa. Esse cara foi na aula de vendas. Esse cara foi na aula do Thiago e entendeu que existe um setor comercial. Na hora que ele fez essa pergunta, eu falei, cara, eu vim atrás de um tênis de corrida da marca tal. Queria lá uma marca tal, não sei o quê. Aí ele, tá bom. E já me meteu uma próxima pergunta, irmão. Aí ele chegou e falou assim, tá bom, mas vamos lá. Você vai correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros? Aí eu comecei a rir. Falei, não entendi a pergunta. Aí ele, de forma séria, bacana, simples, falou assim, não, tô te perguntando porque esse tênis aqui, por exemplo, é um tênis para você correr 10 quilômetros. Já esse outro tênis aqui é para você correr 30 quilômetros. E aí ele começou a explicar a diferença de um para o outro. Eu falei, você tá brincando? E aí eu falei para ele, falei, cara, legal, olha só, eu tô querendo correr, mas você sabe que hoje eu tô fazendo 5 quilômetros, mas já cheguei a fazer 8, só que aí eu queria fazer 8 chegando para 10, começou a formigar muito o meu pé. Aí ele falou, eu não vou querer investir tão rápido em outro tênis, então mais pra frente eu vou estar correndo 30, então acho que eu vou levar aquele de 30. E aí, o que eu faço? Só que olha que interessante, quando eu falei para ele sobre isso, ele falou assim, olha, o seu formigamento acontece muito provavelmente porque você não está com uma corrente sanguínea legal aí nessa região. E aí você tem esse formigamento. Para isso, existe uma meia de compreensão, existe uma meia de compressão específica que vai te ajudar e que vai evitar. Aí eu falei, é? Ele falou, bom, ele levou o vamos fazer o seguinte. E a meia de compressão. Aí vamos fazer o seguinte, quantos quilômetros? Eu falei assim, olha, tô pensando nisso daqui, que eu fui convidado lá para se preparar para a meia maratona, isso eu não posso prometer, mas a São Silvestre é 15 quilômetros, eu tô chegando lá. Moral da história é, eu sentei, o cara foi me apresentar todos os recursos que ele tinha, obviamente me fez usar. E aí, em nenhum momento ele falou assim, você tem que levar isso aqui. Olha isso aqui, você não quer aproveitar e levar esse outro? Ele não fez em nenhum momento, nenhum processo de me apresentar, Thiagão. Nada, zero. Ele simplesmente se interessou de verdade em entender o que eu estava ali fazendo o que naquela loja, naquele momento. E quando eu disse a ele o que eu fui fazer, ele quis ir mais a fundo. E quando você fala isso, que o salão de cabeleireiro precisa de um comercial, a mente já explode. Porque aí a pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando é, você consegue compreender que você não é cabeleireiro? E aí o treinamento que a gente estava dando. Então a gente compartilhou com as pessoas o seguinte, você não é cabeleireiro. Mas como eu não sou cabeleireiro? Não. Você utiliza do mecanismo ser cabeleireiro para vender. Para vender. É isso? Você vende a todo momento. Cara, surreal. Então, basicamente, você que está nos acompanhando, esse é o tema do momento. Então, olha só, eu posso afirmar, e aí eu deixo na mesa para vocês destrincharem ainda melhor, que o cabeleireiro, ele sempre precisa encontrar meios para extrair da cliente dele as necessidades dele, para então ofertar uma solução. E não simplesmente bater, compra porque você precisa fazer. Talvez esse seria um caminho. Na verdade, você vai criar a necessidade para o seu cliente, né? Até o gancho que eu comentei sobre o filme, existe uma cena que ele fala exatamente sobre criar a necessidade. Ele coloca uma caneta no meio e fala Lobo assim, de Wall Street. Matei. Falou de caneta. Você conhece o Lobo de Wall Street. E essa, para mim, é a mais clássica de todas, a forma de você vender. Por quê? Ele coloca a caneta no meio e fala assim, eu preciso que você venda essa caneta. O primeiro fala, essa caneta é linda, maravilhosa, vale milhões, ela escreve dessa forma, não sei o quê. E todos apresentam. Até que chega o último cara, ele vira pro Leonardo DiCaprio e fala assim, eu preciso que você escreva teu nome completo, por favor, nessa folha. Aí ele virou o olho e falou assim, mas eu não tenho uma caneta. Daí falou, tá aqui a caneta. Custa $5. Aí o cara tem que comprar. Então ele criou uma necessidade para aquele cliente. E aí automaticamente ele vendeu aquele produto. Então eu acredito que dentro do salão é a mesma forma. A gente vai criando, ou o cabeleireiro ou a manicure, eles vão criando a necessidade perante o teu cliente. Mostrando a necessidade, na verdade. Mostrando a necessidade, a importância, o ganho, principalmente. Sim, então, você está cortando o cabelo, vamos pintar, porque vai ficar bonito, vai ficar assim, vai ficar... Então, Seu cabelo precisa ser hidratado. Então, mas aí a gente vai além, né? Por exemplo, fala assim, então, perfeitamente, eu vou às vezes falar do produto, cara, mas não é falar do produto, né? Então, o que você está compartilhando ele ter a sensibilidade de saber mais sobre o próximo.
Exato. Porque se ele tem a sensibilidade de saber mais sobre o próximo, aí olha que interessante. Eu estava conversando, inclusive, com a minha esposa sobre isso, e ela foi para um outro setor do banco. E aí o pessoal falou, cara, você precisa vender mais, você precisa ir lá conhecer os clientes. Ela falou assim, não, eu discordo. Eu primeiro preciso conhecer os produtos que eu tenho aqui dentro. Sim. Como é que eu vou oferecer um produto para o cliente se eu não sei qual dos produtos pode resolver o problema dele? O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes o profissional no nosso setor, ele não tem conhecimento técnico, ele não tem profundidade básica para chegar numa cliente e conseguir, com a sensibilidade, extrair dela. Olha que interessante quando você fala, ele criou ali a necessidade, ele criou a necessidade. A gente fala que muitas das vezes é a história da dor, né? Então, é conseguir entender que tem uma dor. E muitas das vezes, eu sempre dou um exemplo que ele é bem chato, mas existe uma dor que ela é invisível. Por exemplo, você pega uma pessoa que está lá com tratamento de câncer, quando ele não tem ainda, não sabe, ele é invisível. Só que ele está matando a pessoa por dentro. Então, a mulher que vem para o salão, ela tem um monte de necessidades. Só que muitas das vezes é invisível. Só que ela só vai passar a ser visível se o profissional que está atendendo ela tem clareza e conhecimento sobre aquilo, para gerar luz. Ele vai lá e joga uma lanternona ali, e a mulher fala, nossa, assina o teu nome. Putz, mas peraí, uma situação nova para mim. Ah, eu não tenho caneta. Ah, lindo. Toma. Tá aqui, ali. Então, não é oferecer porque vai ficar mais bonito. Certo? Não, por não exemplo, é oferecer só. Trazendo isso para o lúdico, talvez, sei lá, alguém passou a vida com trauma com um nariz que acha que é grande. Sim. Aí, de repente, um profissional fala, olha, se você trabalhar uma franja um pouco mais... Eu não entendo nada disso, eu estou aqui pensando na situação da pessoa. Sim. Se você só cortar a sua franja dessa forma, desse lado, isso tudo vai amenizar muito. Então, assim, isso, de repente, é trazer uma solução para uma coisa que incomoda ela muito. Exato. E atrás disso tudo... É óbvio que você também está realizando uma venda, mas Sim. você está cuidando do seu cliente, né? Para que no dia a dia ela realmente se sinta bem. Você aqui, salão de beleza, principalmente, você está vendendo o quê? Beleza, você está vendendo autoestima. Autoestima. Então, eu até brinco muito isso em alguns treinamentos que eu dou, exatamente, que é você entender que você não está vendendo, um exemplo, no salão de beleza, você não está vendendo um corte de cabelo. Você está vendendo autoestima, você está vendendo beleza, você está vendendo ali a vida da pessoa. Da mesma forma que na minha empresa, eu falo que eu não gerencio dinheiro, Perfeito. Eu gerencio vidas. Por quê? Porque da mesma forma que aqui o dono de salão de beleza, né, ele único, ele é o que corta, o que faz o financeiro, faz o comercial, faz tudo. A partir do momento que a empresa dele quebrar, quebrou a vida, né? Ele vai ter um problema financeiro que vai impactar o CPF dele, responsável, né? É a fonte de renda dele, a fonte de renda da família. Então, a partir do momento que eu, como consultor financeiro, eu estou gerenciando uma vida e não uma empresa, não somente Muda tudo, números. Né? Quando a gente olha dessa forma, olha de outra forma, porque Exatamente. Talvez seja um assunto que é assim, nossa, mas falar de advocacia é chato, e falar de finanças é chato, e falar de processos é chato, mas quando a gente muda o nosso olhar para aquilo, né? Então, assim, o Dorival falou que ele atua como facilitador. Cara, isso muda totalmente, porque assim, qual é a forma correta só que eu devo seguir no meu dia a dia? Né? Então, assim, se muitas vezes, Dorival, você está seguindo naquele caminho, provavelmente você não vai ter que acionar contratos, provavelmente você não tem que cair, né, em armadilhas, né? Agora, se você está aí usando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, é muito provável que você vai ter que acionar contratos, ter problema com o governo, né? Então, assim, ser facilitador olha, como eu posso atuar da melhor forma possível com a minha empresa para que dentro de tudo isso esteja correto, que meu financeiro esteja correto, que a minha responsabilidade com a equipe que trabalha comigo esteja ok. Por quê? Porque você tem um facilitador te auxiliando nos seus processos diários. E esse facilitador, assim como um cabeleireiro, o que ele vai fazer? Olha, usa o produto correto, faz a hidratação correta, apara as pontas, que o seu crescimento vai ser 10, vai ser joia. E aí, dentro do direito, traduzindo, é o quê? Tudo na vida da gente é uma relação contratual. Cabe a mim decidir se eu quero ela com os direitos específicos, com o cenário correto, em que eu possa, os possíveis cenários que eu possa passar,
né, cumprir com as minhas obrigações corretas para que eu não seja pego de surpresa daqui a um tempo, né, do que basicamente estar ali vivendo um dia após o outro, sem um planejamento, sem uma estratégia, sem uma forma correta de existir. Porque se você faz a coisa de uma forma correta, obviamente você vai estar correto ali para frente e sem surpresinhas, né? Então muitos falam para mim na questão fiscal, mas eu quero sonegar imposto, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu falo, olha, peraí, se você quer fazer dessa forma, você pode ficar o primeiro, segundo, terceiro ano, mas com toda certeza, com dinheiro digital, com as informações digitais que nós temos hoje, no quarto em diante, perto da prescrição, você vai ser pego pela Receita Federal, você vai ser pego por um CADIM da vida, né? Qualquer órgão aí que vai te penalizar sobre essa situação. Então a gente consegue entender que se o profissional quer levar a empresa dele de uma forma correta, ou o salão dele de uma forma correta, ele precisa pensar em crescer. Ele precisa pensar em ser uma empresa, em se formalizar. Tá correto isso? Corretamente, em se formalizar. E ali, dentro do setor da beleza, a gente ainda tem algo muito específico, né? Nós temos empresário trabalhando com empresários em ritmo de parceria. Eu tenho esses artistas, muitas das vezes, vinculados aos salões, que também é uma outra empresa, com obrigações e direcionamentos diferentes. Né? Tá aí até, inclusive, talvez aí a sugestão, deixar gravado aí para um próximo podcast, que seria, e aí, salão de cabeleireiro, existe apenas um dono e o restante são tudo funcionários? Será que são funcionários ou será que são empresários? Talvez a gente pode tratar isso, ou então a gente pode dar também uma pincelada a respeito. A pergunta, na verdade, que eu queria até fazer para a gente encaminhar aqui para finalizar o nosso podcast, já está dando quase 1 hora já de podcast, hein? Então, olha só, o bate-papo está gostoso com vocês. Eu queria que, de repente, aqui na mesa tivesse algumas dicas práticas, né? Então, tipo, de repente, que a gente pode deixar para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo no podcast, para, de repente, gerar a solução, seja ela no quesito de, olha, você hoje pode ter o seu salão, literalmente, de forma oficializada, de forma juridicamente legal, e uma dica prática. Então, para fazer isso, cara, busca esse caminho, faz por aqui, é dor de cabeça, não é dor de cabeça. Assim como também na questão financeira. Porque, veja bem, como é que eu trago alguém para cuidar das minhas finanças se eu estou no vermelho? Então, existe algum caminho, existe uma dica prática para essa pessoa falar assim, cara, você me jogou uma luz aqui, eu vou começar a cuidar, faço o compromisso aqui para começar a fazer isso. Então, deixar aqui na mesa, de repente. Eu tenho uma dúvida antes que eu ia perguntar para o Thiago. Vai. Sim. Quando você fala do gestor cuidar de finanças ou ter alguém para ajudar, né? Finanças e contabilidade. Quando você está dizendo isso, você separa essas duas pessoas? Ou se eu tiver uma contabilidade, ela vai estar fazendo o trabalho de finanças para mim? Não, são duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas diferentes. Tá. A contabilidade, ele vai cuidar de toda a parte burocrática. Ele é o facilitador com os órgãos reguladores. Então, com a Secretaria da Fazenda, com a Prefeitura. Então, ele vai coletar suas informações, né? O que você realizou naquele mês de contas a pagar, receber, funcionários e tudo mais, e vai transmitir essas informações aos órgãos. E ele é a pessoa que assina o teu documento no final do período de 12 meses, que é o seu balanço patrimonial, né, assumindo responsabilidade sobre os números que foram processados. Então, a gente está vendo isso separadamente. Separado. Tá contador, bom. contabilidade. Porque acho que, em geral, a pessoa fala, mas eu abri a empresa e eu já tenho contador. Meu contador resolve. Tá. Não, o contador... Contador não é finanças do salão, é isso? Exatamente. Tá, então que fica bem claro isso, porque é normal, a pessoa fala, eu abri uma empresa, mas eu já tenho um contador. Né? Então, assim, sensacional. É importante a gente entender esse papel dele, o papel do contador ele é esse meio de conexão da minha pessoa como salão jurídica, conectando lá com todos os órgãos legais. Exatamente. No meio disso é o contador que une, que dá a mão para essas duas questões. Meu negócio junto com os órgãos legais. Jurídica e física. E no final ele assina
como responsável também por todas as informações, são informações legais que está sendo passada para os órgãos competentes. Exato. Então, olha que clareza, que pergunta sensacional. Então, tá vendo você que está nos acompanhando? Diferença básica. Então, aí de novo a gente deixa a pergunta, será que é não só se é legal, se é bacana, a pergunta é, será que você já fez isso? Porque se não fez, olha que esclarecedor está sendo esse momento, que de fato é necessário ter alguém que seja essa pessoa responsável, não pode ser qualquer um. Eu não posso eu mesmo ir lá e assinar pelo meu negócio. Esse financeiro, ele analisa esses dados que voltam da contabilidade. O financeiro é a pessoa que vai realizar todo o processo, finalizou o processo de venda, automaticamente o financeiro é a pessoa responsável por receber esses dados, então, que é o contas a receber. Ele é a pessoa. Ele olha a conta bancária? Ele olha a conta bancária, ele vai realizar, bom, quanto eu recebi, quanto que eu tenho que pagar, como que eu vou montar o meu fluxo de caixa, ou seja, como que vai ser a realização da minha conta durante aquela semana, né? Se eu vou ter dinheiro, não vou. Então, contas a pagar, contas a receber, é o financeiro. O financeiro. Esse não é o papel do contador. Não é o contador. Tá. Existem algumas contabilidades que têm um serviço, que eu acho que mais para frente a gente deve Podemos entrar falar sobre esses pontos, mas existem alguns escritórios de contabilidade que terceirizam a frente financeira, mas não é o core deles, não é o business, não é o negócio da contabilidade. Tá. Mas hoje, vamos lá, separar então uma coisa da outra. O financeiro é a pessoa que cuida do dinheiro. Do dia a dia. Do dia a dia e cuida do dinheiro. É o quanto eu tenho em caixa, quanto que eu tenho em banco. Tá. Né? A pessoa que faz o processo de recebimento de cartão de crédito, confere o Pix, é a pessoa que vai entrar, vai fazer o pagamento do boleto, vai fazer o pagamento do salário. A gente pagou, tá batendo direitinho. Exatamente. Faz no final do dia, faz uma conciliação bancária, entende se o valor que eu estou ali dentro, né? Faz a conferência do caixa. Se está dentro do meu controle, está batendo com o banco, faça o fechamento do caixa, para entender se realmente tudo que foi trabalhado durante o dia, no final do dia, bateu com o que está recebido, se foi à vista, a prazo, independente do formato, né? E aí, no final do dia, no final do mês, ele pega essas informações, o financeiro pega essas informações e transfere ao contador. Então, todo no dia primeiro, o contador recebe as informações. Quanto que você teve de despesa? Então, ele é a parte burocrática com o governo, pode dizer assim? Não. O contador. O contador. O contador. Isso. Financeiro, ele cuida da operação caixa. E ele é um elo, então, também com o contador. Ele gera a informação ao final do mês para a contabilidade, para o contador. Aí o contador pega esses dados e faz a transmissão. Valida se está tudo certo, se está correto, gera as guias de recolhimento de imposto. Então, a partir do momento que ele gera informação para a Secretaria, para a Prefeitura Municipal de São Paulo, automaticamente ele gera a guia de ISS e aí volta para o financeiro. Aí vem o presente. Aí vem o presentinho. Aí o presente chega para o gestor. Daí chega para o financeiro. Aí o financeiro faz o pagamento da guia. Beleza. Será que é por isso que, sei lá, acho que as pessoas têm tanto ranço, né, de querer ter... Finanças? Empresa. Não, contabilidade. Empresa. Porque por trás de tudo isso tem... Um grande sócio. Tem um grande sócio de tudo isso. Governo, Governo, sócio governo. Sim. E tem, além da parte burocrática, da responsabilidade, é a carga tributária, né? O Brasil, infelizmente, a gente está aí entre as maiores, no mundo, considerado como uma das maiores cargas tributárias e das mais complexas cargas tributárias. Sim. Que louco. Então, e aí isso automaticamente a maioria das pessoas prefere ficar na informalidade. Acho que só para fazer um resuminho aqui, eu também tenho salão e quando o Dorival fala que ele atua como facilitador, a gente tem algumas perguntas que assim acontecem, cai assim do além para a gente, que você fala, cara, se eu tivesse que fazer um e-book de tanta pergunta estranha que vem, e as perguntas que às vezes a gente faz, semana passada eu liguei para ele e falei assim, Dorival, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e que ela acabou de se aposentar. Tá, falei, mas assim, como ela vai se aposentar, o INSS agora tá pagando a aposentadoria dela, mas ela vai continuar trabalhando, né? Ela tem que continuar pagando o MEI, porque o MEI é a formalização da empresa dela. Sim. E aí você volta para o facilitador. E aí?
E aí vem, né, a resposta. Então, assim, olha as perguntas, porque assim, tá bom, temos que fazer empresa? Temos. Mas chega um determinado momento que essa pessoa que fez a empresa, ela tem a vida pessoal dela, exatamente. Que ela se aposentou. Então, assim, é muito importante dentro na logística, até porque nós também prestamos conta e trabalhamos junto com uma equipe, ela precisa desse suporte. Perfeito. Então, ter um facilitador que, assim, eu jamais saberia responder uma coisa dessa, assim, Sim. né? Dorival, me ajuda. Ela pode parar de pagar ou ela não pode, porque a empresa dela ainda está ativa, Sim. embora ela esteja se aposentando, né? Então, assim, a gente está falando de assim, é empresa ou não é? Então, ela ainda atua, ela decidiu ser. Então, qual que é a resposta disso, entendeu? Então, assim, E só teve para solução. pincelar, sim, tem a orientação, olha, a orientação vai para esse caminho, né? Então, é importante quando a gente hoje tem aonde buscar essa informação, porque as dúvidas e as perguntas, elas simplesmente... Com Sim, certeza, acontece. com Dorival? certeza. Eu tenho até medo das perguntas. Eu acho que ele deveria ter um livrinho das Deve perguntas. ter. Eu tô criando um livrinho para ele. Eu acho que ele vai, assim, já colocar o compromisso, se não tiver aqui, de criar um livro de todos os Não, as desafios e as perguntas, perguntas cara. mais diferentes que ele já deve E ter aí a recebido. profissional me perguntou, eu fiquei assim, então Então. eu vou perguntar para o facilitador Dorival. Então, Eu tenho uma percepção muito clara sobre a frente do Dori, o papel dele, da mesma forma que eu como consultor financeiro e estratégico. Nós, facilitadores e com a frente de mitigação de riscos dentro da empresa, né? Então, a gente, de uma forma contenciosa, ou seja, de uma forma prévia, como que a gente consegue reduzir todos os riscos que o empresário pode passar, né? E aí eu acho que é esse grande intuito, e principalmente o nosso papel aqui perante ao podcast, sim, ajudar sim. para que quais são os riscos que a partir do momento que eu abrir uma empresa, quais são os riscos que o empresário está passando e o que a gente pode ajudar e fazer de uma forma não Perfeito. faça isso, porque aí você Perfeito. está entrando nessa Perfeito. zona Ou de risco. procure Perfeito. ajuda aqui, ali. Exato. Né? A gente ajuda num direcionador, se não conseguir por aqui, procura um especialista no assunto. Perfeito. E aí você Perfeito. consegue... Então tá aí, olha só que incrível que está acontecendo aqui, palavras agora do Thiago, que na grande verdade esse momento, esse podcast é para de fato gerar ali caminhos e soluções e clareza para você que está nos acompanhando também consiga gerar solução no seu negócio. Até porque muitas das vezes a pessoa que tem um salão, né, Fabi, às vezes ela não consegue ter ali acesso a um profissional, acesso a uma consultoria jurídica, acesso a uma consultoria financeira, até porque muitas das vezes esse salão pode não estar em condições para, talvez ainda, né? Sim. Então, se você talvez é um desse salão, um desses gestores ou um desses profissionais, então você está no lugar certo, porque aqui você vai encontrar caminhos, soluções, orientações, tudo nesse podcast, tudo nesse momento com esses especialistas que estão conosco. Isso é só o começo. Mas, talvez para a gente fechar aqui essa rodada desse bate-papo, que tá gostoso pra caramba, se deixar a gente estica aqui mais uma horinha, mas a direção já tá falando, tá dando já o tempo, tá acabando aqui minha garrafa, tá acabando aqui minha taça de vinho, então já tá querendo renovar. Então, beleza. Boa. Então, vamos lá para os momentos finais. Como momento final, até de repente colocando, Dori, o que você de repente poderia compartilhar com a gente para fechar aqui uma dica prática para de repente quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo, que ele possa já nessa semana colocar em prática, talvez pensando naquele negócio que tá, vamos chamar de ilegal, né? Não tem ali o seu CNPJ, não tá fazendo ali toda a sua parte de recolhimento. O que você poderia de repente deixar uma dica simples, prática e que ele possa ali estar executando para ir em direção de estar da forma que deveria estar? Primeiro ponto é entender aquilo que você fatura, todas as suas finanças, entender seu processo, a sua relação, né, com o salão com que você trabalha, né? Em cima disso, procurar um contador, de fato, que esse contador vai auxiliar nessa transação de informações. E aí, esse contador, junto do consultor financeiro, eles vão poder provisionar aonde eu pago menos tributo. Eu pago ali na pessoa física, naquele tipo de relação que eu tenho, ou eu pago ali na minha pessoa jurídica, naquele outro tipo de relação que eu tenho? Perfeito. Quase sempre, a depender,
na pessoa jurídica você cai aí, tem um decréscimo gigantesco e que a realidade muda por completo. Perfeito. Né? E primeiro ponto seria esse. Segundo, é você buscar entender os benefícios que você tem por trás disso aí. Seja no registro, eu falei um benefício, que seria pagar menos imposto, né? Tá. Mas existem tantos outros. E que a gente pode voltar em outros Exatamente. momentos para trazer um pouquinho isso para Como, eles por também. exemplo, o próprio crédito, né? Crédito pessoal. Todo mundo hoje em dia precisa financiar um carro, uma casa, precisa ter um nome limpo aí na praça, no mercado. E para isso, nós precisamos ter um crédito legal. E hoje em dia é tudo digital. Né? Perfeito. Então, ele buscando hoje um auxílio, buscando orientação ali, de repente, de um contador, pode também estar gerando essa clareza para ele. Ou, caso você não tenha alguém próximo, você também pode estar acompanhando aqui, com certeza, o ApariCash, que os meninos vão estar aqui mais vezes para estar compartilhando. Inclusive, sobre o tema que o Dorival acabou de compartilhar, caso você tenha alguma dúvida, tenha algum problema, de repente você está com alguém aí no seu salão, está com dificuldades, ou agora o que a Fabi acabou de compartilhar, de repente você também tem uma pessoa aí que está se aposentando, não sabe o que fazer, quer que ela continue, tem essa dúvida? Comenta aqui, fala com a gente e de repente a gente já passa para o Dorival para ele pessoalmente ou o time dele tá aí, quem sabe, te orientando. Já pensou que interessante? Tiagão, para a gente fechar, uma dica prática também relacionada à finança. Eu sei que existe uma imensidade aí de possibilidades, mas se a gente fosse pensar numa dica prática simples, que no nosso ouvinte ou quem está nos assistindo poderia colocar essa semana ainda em prática, para já falar assim, cara, eu já consegui colocar isso aqui em prática, uma vez pensando, claro, que essa pessoa talvez não consiga contratar, não consiga ter alguém ali para estar do lado dele. O que essa pessoa poderia fazer como uma dica prática e simples, cara? Eu acho que, eu acho certeza, a principal delas é separe as suas despesas pessoa jurídica da pessoa física, ou seja, separe o que é despesa da sua casa e separe o que é despesa do seu salão. Eu acho que a partir deste momento, quando você começar a separar uma coisa da outra, aí você começa a entender e conhecer um pouco mais do seu negócio. Legal. Vou mais a fundo na sua linha de raciocínio, para deixar pior ainda a situação. Dentro dessa dica prática, ou melhor, né? Depende do ponto de vista. Boa, depende do ponto de vista. Boa. Para essa pessoa agora que está nos acompanhando, que ainda tem a conta misturada, que a conta dela é conta jurídica, é conta pessoal, é tudo junto, misturada. Qual é a ação que essa pessoa poderia tomar agora? Você fala assim, ó, um dos caminhos de tantos possíveis é esse. Se essa pessoa fazer isso, ela vai conseguir, de alguma forma, fazer essa separação, ainda que doa. Qual que é o caminho que você fala assim, Bruno, esse é um caminho que ela poderia estar tomando? O primeiro seria abrir uma empresa, né? Que a gente já falou. Tá. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque ela abriria uma conta, pessoa jurídica, faria todo o processo separado. Nesse caso, como ela não tem ainda esse cenário e ela quer resolver para essa semana, a primeira coisa, ela pode pegar uma planilha de Excel, uma folha de papel simples, tá? Pode comprar numa papelaria, inclusive tem alguns livros caixa. Tá. E ela fazer anotação sobre o que são as despesas da empresa dela. Então, qual foi a despesa referente a luz, aluguel, o que foi referente a shampoo e assim por diante. E aí, a partir dali, ela consegue entender exatamente quanto que ela recebeu dos serviços que ela prestou e quanto que ela pagou referente àquilo. A partir daquele dia, ela começa a controlar, propriamente dito, as despesas da empresa. E as despesas... E ela vai ficar chocada com tudo que ela vai ver. Meu Deus. É a primeira dor. É a primeira dor. E aí ela começar a separar. Bom, ela tem, ela geralmente utiliza da mesma conta bancária para fazer as duas coisas. Então, ela pode fazer um Pix para a mãe. Exato. Então, faz o Pix da conta lá da pessoa, tá tudo misturado. Tem que parar. Tem que separar. Ela pode abrir uma segunda conta, até mesmo no próprio CPF dela neste momento, enquanto ela não abre a empresa, ela abre uma segunda conta digital, que hoje existem vários no mercado, e uma ela considera somente para movimentação pessoal e uma somente para movimentação da empresa. Automaticamente ela começa a ter uma visão um pouco mais clara. Ou seja, dois passos que ela realiza. Primeiro, dela ter algum controle, nem que seja numa folha de sulfite, do que foi realizado naquele dia, e o dinheiro em uma conta que não é a que ela movimenta para ir na padaria, para ir no mercado, para transferir para a mãe, e assim por diante. Legal. Mas o dinheiro que cai na empresa naquele dia tem que ir para essa nova conta.
mas preciso me sustentar, preciso disso, preciso daquilo. A partir do momento que esse dinheiro cai nessa conta, ela começa a tirar uma pequena parcela. Ela, aos poucos, ela vai tirando uma parcela para transferir para essa conta que realmente ela vai usar no dia a dia dela, até que ela consiga realmente fazer essa separação. Porque o processo é longo. Não é da noite para o dia que ela vai conseguir separar isso. Porque é uma vida fazendo errado. Exatamente. Não vai consertar em um dia. Exatamente. Então, mas tem que começar. Tem que começar. Então, assim, do que faturou, sobrou ali no caixa dela, sobrou R$100 naquele dia. Opa, peraí, vou transferir 50-50? Começa com 50-50, ou R$50 numa conta, 50 no outro, e aí ela vai criando um caixa, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Eu tenho uma máxima que eu sempre falo para todos os meus clientes, tá? Quando eu vou fazer uma consultoria, eu sempre falo para eles, não existe um CPF rico, existe um CNPJ rico. A empresa sempre tem que ser rica, e não a pessoa, não o empresário. Por quê? A partir do momento que você, pessoa física, não tem dinheiro, você vai fazer um empréstimo da sua empresa. Você vai acessar o caixa, pegar um empréstimo lá de um X valor e transferir. Agora, quando você tira todo o seu dinheiro da empresa e transfere para a pessoa física, automaticamente a tua empresa ela não tem como te gerar, né, proventos ali, dinheiro. E aí você também não tem. Automaticamente o que aconteceu? Acabou. Zerou. E aí você já não tem mais tudo aquilo. Então, eu acho que o primeiro passo para quem quer empreender, quer ser um empresário, quer estar de forma legal, é pensar nessa forma. A minha empresa tem que ser sempre rica. Eu vou ficar no segundo plano, no seu CPF. Legal. Tá aí, dicas práticas. E aí, para a gente começar aqui para o momento final, para encerrar esse momento maravilhoso desse primeiro episódio do ApariCast, Dorival, quem está assistindo, quem está ouvindo, se quiser te encontrar, te seguir, tua empresa, o seu perfil pessoal, como é que essa galera faz? Opa, minha empresa é o escritório, né, leva o meu nome, Dorival Cesário Advocacia. Ele esqueceu o nome dele. Eu tava esquecendo, não, tava tão focado. Eu acho que eu percebi. Fiquei tão focado na finança. Agora ele lembrou, gente. Voltou. Então, e meu Instagram é Dorival Cesário, né? @Dorival Cesário. Você me acha aí no Instagram. A priori, só Instagram, por enquanto. Legal. Cesário com S. CESA, Cesário com S, esse mesmo. Muito bom. RO. E meu telefone, posso deixar aqui? Por favor. DDD 11, né? 98459-0790. Perfeito. A gente vai fixar aí depois, na edição, a gente fixa tanto as redes sociais do Dorival, o telefone que ele deixou, e claro, também do Thiagão. O Thiagão já aproveita o gancho, compartilha a galera para te encontrar, o que ela faz? 011 94343 1908. Mas lá nas redes sociais, no site, tem todos os meus contatos, e-mail, telefone. Fechou. A gente vai deixar também aí no link, na descrição, todos os dados dos nossos parceiros, para que vocês também possam estar entrando em contato. Beleza? E aí, Fá, momento final para a gente encerrar aqui. Isso aí, acho que a gente está bem acompanhado, né? Trazendo solução aí para o mercado, luz para quando a gente está sem enxergar o próximo metro, né, como gestor. Perfeito. E é isso. E para nos encontrar, essa galera, para nos encontrar, para nos acompanhar. @PariAsPontas. Isso aí, @PariAsPontas, acho que em todas as redes sociais, né? Pontas no site, procurar Pontas Instagram, no YouTube. Instagram. E isso aí, no Instagram. Então, perfeito. Tá Então bom? você tem aí em todas as redes sociais, @PariAsPontas, você vai nos encontrar por lá também. Nos segue e já com toda certeza deixa o seu like aqui, você que curtiu, você que gostou, e compartilhe com aquele dono de salão, aquele parceiro profissional, aquela pessoa que também precisa de auxílio para fazer o negócio dele acontecer. Beleza? Então, ficamos por aqui ao nosso primeiro ApariCast, o episódio número 1. Tivemos nos nossos próximos encontros. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.